A crise capitalista está por trás da crise no Brasil. O que nós estamos vendo no Brasil é um reflexo da crise capitalista mundial. Nós vimos recentemente, por exemplo, o que aconteceu na Turquia. Então, muitas pessoas se espantaram. Pô, a Turquia vai estourar alguma coisa. Perfeito, na Turquia vai estourar alguma coisa, está estourando. Mas não é só na Turquia, é em todo lugar. Recentemente estourou alguma coisa na Argentina, aqui do lado, que precisou de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional de 50 bilhões de dólares. Isso foi igual ou pior da Turquia. E no Brasil a situação está um polvorim. Na Venezuela, nem falar, ali a situação é altamente explosiva. Acabou de surgir mais uma contra a Venezuela, que uma empresa canadense que foi nacionalizada em 2008, teria que receber 1,8 bilhões em compensações que não recebeu, porque Chávez não expropriou, comprou essas empresas. Senão, essa empresa poderá se apropriar dos ativos da Tigo, que são os ativos da PDVSA, da empresa de petróleo venezuelana, nos Estados Unidos. E isso, uma decisão parecida, houve com outra multinacional norte-americana há um mês atrás. Já a Venezuela está por um triz. O aperto ainda não se tornou maior, porque há uma espécie de consenso, tanto entre a ala mais de direita e centrista também do chavismo, e da direita e do imperialismo, que tem que tomar cuidado ali, porque o grau de radicalização das massas é enorme. A crise no Equador é muito grande, a crise na América Central é gigantesca, nós vimos o que está acontecendo em Honduras, mas não é só em Honduras. A crise no México é enorme, a crise na Colômbia é muito grande também. Já a América Latina inteira está num grau de crise enorme. A Europa o que é então a Europa? A Grécia, e a Itália, e a Espanha, e a França, e a Inglaterra, e a Alemanha, e os Estados Unidos, e a China, e a Rússia. A crise mundial avança muito. Então o que nós devemos pensar é o seguinte: nós temos um globo, e dentro da situação mundial nós temos princípios de incêndio estourando em tudo que é lugar. Ainda não se formou um grande incêndio, mas são princípios de incêndio. Esse da Argentina foi gravíssimo. Esse da Turquia está sendo grave. O que aconteceu em 2015 na China é grave, mas a China é um polvorim também. É uma situação super estável, na aparência, quando você vê fisicamente aquilo. Mas acontece que o nível de endividamento, na velocidade que isso se processou a partir de 2008, é gigantesco. Principalmente o que aconteceu que até uns 4, 5 anos atrás, como a situação tinha se esgotado do crédito de quase 800 bilhões de dólares que o governo chinês jogou na economia para fomentar o consumo, que endividou todo mundo, o que eles fizeram? Começaram a especular com terras públicas, especulação imobiliária. E depois, quando isso estava para estourar em 2015, o que o governo fez? Permitiu a transformação dessa dívida das províncias e dos municípios em outro tipo de instrumento que é chamado shadow banking, ou sistema financeiro sombra, ou fantasma. Então, o endividamento, nesse sentido, é gigantesco. Só as empresas têm um endividamento de alguma coisa assim como quase 20 trilhões de dólares. Mas o endividamento desse nível. E existem muitas empresas que elas funcionam somente por conta do apoio do governo chinês, senão quebraria na hora. Que, aliás, não é só na China, no mundo inteiro. Que é assim. As empresas não funcionam mais por conta própria. Pega os Estados Unidos, por exemplo, nós temos o caso de que a dívida pública continua disparando.
Obama pegou essa dívida em 8 bilhões, já está em mais de 21. 8 trilhões, já está em mais de 21 trilhões. E aumentando de maneira absurda. E a concentração da riqueza, por meio de toda uma série de medidas, aumenta cada vez mais, enquanto que a concentração do trabalho, da pobreza seria, do trabalho não qualificado, do trabalho sem direitos, etc., etc., nos Estados Unidos, é o que aumenta de braçada. E mesma coisa na Europa de maneira geral. Vamos pegar um pouquinho esse caso da Turquia. O que aconteceu ali? Isso aqui é muito interessante porque revela que a crise se desenvolve meio que no piloto automático. Os Estados Unidos precisam estabilizar a taxa de lucro dos monopólios. E o problema é que, como a riqueza social mundial está diminuindo, eles precisam fazer isso às custas dos outros. Então, aplicaram as tarifas contra a China e contra outros países, inclusive aliados. E aí envolve México, Brasil, envolve Japão, envolve Alemanha, o que cria um monte de contradições, porque, afinal de contas, o capitalismo é uma espécie de ninho de cobras disputando a riqueza social, que seria um ninho de ratos. E quando aumentaram as tarifas, de 50% para o aço e 25% para o alumínio, o que acontece? A Turquia foi atingida em cheio. Porque a situação da Turquia é periclitante. Principalmente a partir da crise capitalista de 2008, o que aconteceu? A Turquia, que estava basicamente estruturada em cima da indústria têxtil, entra numa situação de grande crise, muito afetada. E aí começa a tentar alavancar os gasodutos para se tornar um nó de transferência de gás de vários países para a Europa. Nesse sentido, em cima de um acordo com o Catar, tentam derrubar o governo da Síria. Mas aí cria um problema com o Irã, cria um problema também com a Rússia. E tem todo o problema da crise que tinha se armado, que tinha gerado movimentos de massas nos países árabes. Tudo bem, rapidamente controlados. Na Síria foi controlado em um mês, mas houve um grande movimento de massas no início. E o que acontece foi que a Turquia, nesses que vai e vem, e toda a crise geral que se arma na região, principalmente o papel periclitante dos Estados Unidos, acabou se aproximando mais da Rússia e da China, que é o que está acontecendo hoje. E ele é um membro da OTAN. Na hora que ele é atacado diretamente, o estouro das contradições acontece, e acontece de uma maneira aparentemente idiota. O governo do presidente Erdogan mete em cana, leva à cadeia, um pastor norte-americano, acusado de alguma bobagem. E o que acontece? Aí o governo norte-americano exige que ele seja solto. Isso arma toda uma crise, onde o governo norte-americano aplica sanções contra 2 ministros turcos. Sanções e contra-sanções, o problema é que há uma crise nos 2 países. E isso acaba se refletindo, principalmente nessa política que impede as exportações do alumínio e do aço a partir da Turquia, e que, de repente, a lira, que é a moeda da Turquia, dispara. Só nesse ano perdeu 40%. Mas, detalhe, não aconteceu a mesma coisa na Argentina e no Brasil? O endividamento na Turquia é gigantesco. Se fala que tem uma dívida de 360 bilhões, dívida só externa, que seria metade do PIB, um pouco mais, que precisa girar e não tem como. Mas detalhes, um probleminha desses 360 bilhões. 1/3 dessa dívida foi adquirida nesse ano. Então, isso já demonstra como que é o grau da crise. E um país que sempre foi uma espécie de buffer para controlar a União Soviética, lembrando, por exemplo, que a crise dos mísseis de 1961 veio a partir daí,
a Turquia acaba se aproximando da Organização de Cooperação de Xangai, liderada pela China principalmente e pela Rússia, o que cria um problema para os Estados Unidos e até certo ponto para a Europa também, porque a Turquia é um país mais visto como um instrumento do Ocidente e é uma potência, um país extremamente importante no Oriente Médio. Erdogan ganhou as eleições por meio de toda uma série de manobras e se converte num novo Napoleão, na aliança com a extrema-direita. Impõe o próprio genro cunhado como ministro das Finanças e agora estoura isso aqui, em cima dessa pressão. É uma situação, em resumo, periclitante, que revela a crise mundial, onde estouros nós vamos vendo vários. Aconteceu isso, por exemplo, a partir de 2006. Teve estouros em 2007, tinha tido estouros no início da década de 2000, e isso tudo acaba pegando fogo com a quebra da AIG em 2008, que dá lugar à crise financeira, que de fato é uma crise econômica, de 2008. E o que nós temos que isso deve acontecer em qualquer momento no próximo período. Nesse momento nós temos a China como um elemento de estabilidade do capitalismo mundial, muito importante. Só que para estabilizar a própria China, o governo chinês, por meio do presidente Xi Jinping, ele adotou uma política ultra-bonapartista, enquadrando até os próprios bilionários chineses que estavam fazendo com que o país corresse o risco de quebrar. E, nesse sentido, o governo adotou uma forte campanha contra a chamada corrupção, impedindo a fuga de capitais, concentrando o controle das grandes empresas e, a partir daí, se direcionando para um capitalismo de Estado muito mais controlado. E a briga entre a China e os Estados Unidos nesse momento é justamente isso. Quem vai incluir a China no mercado mundial em cima de qual política? A burocracia chinesa precisa se transformar numa potência imperialista, o que ela obviamente está buscando, por meio de toda uma série de medidas. Já estamos vendo isso, grandes investimentos no exterior. Só na Europa, nos últimos 10 anos, foram 300 bilhões de dólares investidos na Europa Oriental, mas também na Europa Ocidental, tentando adquirir empresas de alta tecnologia. Usa 2 programas para isso, que é o Novo Caminho da Seda e o Made in China 2025. Nós vimos o que aconteceu na Alemanha com a aquisição de uma empresa de robótica de primeira linha, KUKA, tentando adquirir essa tecnologia, e deixou os imperialistas numa situação de extremo nervosismo. A China está implantando bases militares em vários lugares, por enquanto mais na região da Ásia, como em Myanmar, em Sri Lanka, mas já pegou a concessão do porto da Grécia, Pireus, já colocou uma base militar em Djibouti, lá no chifre da África, em cima da Eritreia. Então temos uma política em que a China precisa se expandir, porque tem uma capacidade industrial não utilizada enorme e tem uma população gigantesca. Precisa manter a estabilidade. Quando você vai na China, você vê a estabilidade na China. Não é aquele negócio que aparece na notícia que está tudo à beira de uma revolução. Tem greve todo dia. Mentira, não tem nada disso. De vez em quando tem alguma greve grande, como teve em 2012 na Foxconn, no sul da China, que é uma montadora do iPhone. Mas o que você vê na China, no geral, é uma grande estabilidade.
Embora que seja aparente, tem isso. Só para dar uma ideia, na capital do país, Beijing, que tem mais de 20 milhões de habitantes, a polícia anda desarmada. E está longe de parecer uma polícia tão truculenta como a polícia do Brasil, por exemplo. Então, essa estabilidade que se vê principalmente nas chamadas cidades do nível 1 da China, que seria Pequim, Xangai, Guangzhou, ou Canton, e Shenzhen, que fica do lado de Guangzhou. E também se vê isso em cidades do segundo time, como, por exemplo, Nanquim e outras. O investimento é enorme, mas um investimento em cima de créditos gigantescos. Então, uma boa parte do crédito, do emprego que tem na China é relacionado com a construção civil. Você tem cidades fantasmas, tem um número de prédios enormes. Então, por exemplo, só para dar uma ideia, um prédio na periferia de Beijing nesse momento vai custar uma mensalidade de aproximadamente 2.500 yuanes, que seria alguma coisa assim como uns 2.000 reais brasileiros, aproximadamente, de mensalidade. Ou seja, para você comprar um negócio desses, você precisa ter uma renda de pelo menos o dobro, 5.000 reais. O que significa que aquele salário chinês de 30 dólares por mês não existe mais. Então, portanto, a China, para continuar exportando matérias baratas, porque produtos chineses tem na Ásia inteira e no mundo inteiro, o que acontece? Você é obrigado a trabalhar com essa dicotomia, onde em Xangai você tem salário de 10.000 reais, 15, 20, e você tem salário de 500 reais. De gente morrendo de fome ali. Que nem os bolivianos em São Paulo, você tem 20 morando no mesmo quarto, para poder sustentar esses produtos baratos. E junto com isso nós temos a introdução da robótica, que a China é o grande país onde mais cresce a robótica para ter os produtos baratos. Só que isso, junto com aquele novo caminho da seda, que seria facilitar por meio de vias rápidas o envio de matérias-primas, aliás, de mercadorias chinesas para a Europa, incorporando todos os países intermediários, o que isso leva? Uma inundação do mundo com mais mercadorias, o que estressa ainda mais as contradições do capital, porque nós estamos vivendo no mundo uma crise de superprodução, onde nós temos um enorme desenvolvimento das forças produtivas, da robótica, da computação, etc., e, por outra parte, devido à apropriação privada dos lucros, nós temos uma maioria cada vez de gente mais pobre, piora do desemprego, etc. Então, por enquanto, se encontra uma situação estável na Ásia, em grande medida à atuação da China, em paralelo com a Coreia do Sul e o Japão principalmente, onde os problemas de endividamento, por exemplo, são muito parecidos. Mas essas políticas não quer dizer que a crise está sendo superada. Isso está querendo dizer que a crise está sendo embarrigada, está sendo chutada para frente. E enquanto isso acontece, o que nós devemos esperar para o próximo período? Novos estouros parciais. Tipo aconteceu na Argentina, Brasil, Turquia agora. Qualquer momento acontece um negócio desse em outro país. Aconteceu na Nicarágua, etc. Países menores. Mas a situação da evolução da crise tende a avançar da periferia ao centro. O centro cada vez está mais fraco. Veja Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos. O nível de endividamento no Japão também é enorme. Então, o que nós devemos esperar é que em qualquer momento alguma coisa aconteça e o mundo vai ser jogado novamente a um novo colapso capitalista mundial de enormes proporções, muito pior que 2008, com o Brasil na linha de frente, porque o Estado burguês está muito endividado para poder controlar e poder desviar essa crise. E é essa desestabilização
da economia mundial, que gera a crise política, que vai levar também ao estouro do movimento de massas, que as massas entrem em movimento novamente. Porque as massas não entram em movimento quando tudo está funcionando. Elas entram em movimento quando a crise começa a criar problemas para comer, por exemplo. Ou quando a disputa do mercado mundial leva a guerras de grandes proporções. Em resumo, para o próximo período, a evolução da crise capitalista mundial leva ao aprofundamento da crise e leva a aumento das contradições entre as frações de classes e principalmente das contradições com a classe operária mundial. Está colocado que a classe operária mundial entre em movimento novamente. Que, e uma vez entrando no movimento, essa esquerda, por exemplo, que nós temos hoje, a burocracia sindical e as outras burocracias, elas tendem a desaparecer, a serem ultrapassadas rapidamente, porque elas já se encontram em etapa moribunda. Poderá surgir outra? Bom, poderá, precisamos ver como que a luta de classes evolui. Mas essa que existe hoje, por exemplo, a burocracia do PT, ela já está quase que morta. O futuro pertence à classe operária, aos trabalhadores e à revolução, sem dúvida alguma.